Então, eu queria cumprimentar a todos, né, a organização, os colegas de mesa, os companheiros aí da plenária. Estou muito alegre de estar aqui. Acho que o Partido dos Trabalhadores ele nasceu e cresceu lado a lado com a reforma psiquiátrica nesse país. Né? Ele foi construído, inclusive, por parte das pessoas que, de alguma forma, ajudaram a construir o PT, também ajudaram a construir a reforma psiquiátrica, e a gente não tem dúvida que nos municípios onde o PT governa é onde a reforma tem mais possibilidade, mais oportunidade, pela vontade política, enfim, de avançar. Então, acho que hoje esse é uma plenária, é um momento bem bastante especial. Eu estou falando em nome do Arthur Quioro, secretário municipal de São Bernardo do Campo. Eu sou Estela Mares, estou na coordenação municipal nesse momento. O Arthur teve um imprevisto, não pôde estar aqui, e aí eu aproveito esse momento, estou eu. A política de saúde mental de São Bernardo do Campo, ela está em grande sincronia com a política nacional. Até por entender também que a política nacional ela foi também construída, né, embora ela tenha, claro, tido um grande avanço no governo Lula, agora também um avanço no governo Dilma, mas ela vem sendo construída, né, também em grande diálogo com o movimento social por uma sociedade sem manicômios. Então, São Bernardo hoje está em sincronia com a política nacional e, por sua vez, está no contexto da reforma psiquiátrica. E o contexto da reforma psiquiátrica não é só uma busca de mudar o lugar do cuidado, o lugar do atendimento do hospital psiquiátrico para os serviços comunitários, para os serviços abertos, para os serviços mais próximos da população. É também uma transformação, eu imagino que isso já tenha tudo falado de manhã, né? Mas é também uma transformação da forma de conceber o sofrimento psíquico, da forma de conceber o uso prejudicial de álcool e outras drogas. Então, é uma mudança na forma de pensar, é uma mudança na forma de ações de cuidado, das próprias práticas terapêuticas, na direção que elas vão. E é uma mudança também na forma de se relacionar com o usuário, de uma situação de total submissão e objeto para uma situação de cidadão que deve construir junto o seu próprio processo de cuidado. Em São Bernardo também, ela não é uma política só da saúde, ela é uma política de governo, ela é uma prioridade do nosso governo, ela vem sendo produzida em parceria com outras secretarias, isso não somente no campo das decisões, mas também no campo da base, das construções do dia a dia do cuidado. E São Bernardo tem duas questões bastante claras também. Tem uma definição por não fazer convênios com comunidades terapêuticas, não fez e não fará, isso já é público, e também de fechamento do Hospital Lacan. Nós já não usamos mais os leitos, nós temos esse hospital na cidade, nós não usamos os leitos do Hospital Lacan. O primeiro governo do PT, lá em 2009, encontrou 320 leitos psiquiátricos. O ano passado chegou a 111, então a gente estava em via somente de seguir avançando, inclusive com articulações com os outros municípios da região de saúde a qual a gente pertence. Oi? Aí foi lá o Alckmin. Isso. A gente estava em vias na discussão com a própria região, com os demais municípios, para ampliar, para construir a rede substitutiva e ir fechando progressivamente os leitos. Mas, como a companheira disse, a gente acabou tendo um atravessamento, inclusive nada constitucional, porque o comando único da relação com o hospital é do município. Então, foi feito um contrato à parte, que ampliou, a gente nem teve informação concreta, mas do que consta, ampliou-se em 70 leitos, depois mais 38, então, presume 108 leitos de uma tacada só, no Lacan, e inclusive pago com 3 vezes a diária SUS, então é um dinheiro público absurdo investido ali, né? E já teve fórum, inclusive, que a gente vê o governo do Estado se vangloriando que as grávidas da dita Cracolândia agora estão protegidas, internadas dentro do hospital psiquiátrico, e a gente pode pensar, inclusive, o que é, né, passar uma gestação dentro de um hospital psiquiátrico, inclusive sem pré-natal. Então, é bastante séria essa questão, mas voltando, na verdade, para a nossa experiência municipal, são duas questões muito concretas. Hoje a gente não vem falando de fechar o Lacan mais, porque, claro, com as pessoas lá dentro, mas a gente tem um cronograma pactuado com os demais municípios da região de fechar os leitos SUS até dezembro.
Então, a gente está buscando um trabalho com as pessoas que estão em situação de moradia no Lacan, para abrir residências terapêuticas e também buscando investir nas outras que estão lá em risco de ficar moradores, porque já estão em longas internações, para que elas possam ter um outro destino, e constituindo a rede para realmente os outros municípios também pararem de necessitar, entre aspas, daqueles leitos. A gente tem alguns princípios norteadores da nossa experiência. Um deles é ter autonomia como um valor em saúde, né? Entendendo que a autonomia não é uma independência total, até porque essa independência nem nós temos na nossa vida, a gente depende de vários contextos, mas a autonomia seria entendida como inserção, como várias possibilidades de inserção na vida, como pertencimento e como possibilidade de receber suporte, suporte terapêutico, suporte das várias políticas públicas para exercer a autonomia possível de cada um, seja em relação aos ditos loucos, seja em relação aos ditos dependentes químicos. Um outro orientador da nossa política é a questão do direito, né? A reforma psiquiátrica ela surgiu no bojo da luta pelas diretas e pelos direitos humanos nesse país, e ela conserva isso não só como princípio, mas como instrumento terapêutico. O direito, para nós, é um ponto de partida e não de chegada. Então, o nosso usuário não pode ter garantido o direito de ir e vir a partir do momento onde ele deixa de utilizar drogas, ou a partir do momento onde ele não está numa crise psicótica. Ele é um cidadão a princípio e esses direitos devem ser garantidos. E nós temos que nos organizar para dar suporte cotidiano e presencial na vida dele para que ele possa exercer os seus direitos. Um outro orientador é poder entender que a vida é plena de diversidade, que a diversidade não é um desvalor, que a diferença não é um desvalor e que a diversidade faz parte inerente à vida. E que, portanto, a gente tem que poder construir espaços na vida, no território, de flexibilização para que as pessoas possam ser singulares e diferentes e possam ter o direito de definir também como é que elas vão gastar o tempo de vida delas, que o tempo de vida nosso é de cada um de nós. É o maior bem que nós temos, inquestionavelmente único e singular, e, portanto, ele tem que ser afirmado. Né? Um outro princípio é que sujeito e contexto são indissociáveis. O homem ele é um ser em relação. Né? Nós não somos humanos. Né? Se a gente... Já dizia, já era da época do Mowgli, de quando a gente era criança. Né? O Mowgli era um menino lobo, o Mowgli não era um menino como qualquer outro. Né? Então, é fundamental que a gente possa se constituir nas relações humanas e, portanto, receber o nosso cuidado no nosso contexto de vida e relações. Não há possibilidade alguma de alguém ser cuidado apartado da vida, porque nós existimos na nossa vida. Né? Nós temos nossos papéis sociais, nós somos o filho, o namorado, o marido, o estudante, o trabalhador, ou mesmo o usuário de drogas, nos contextos que a gente existe. Não tem como a gente olhar para isso apartado dos nossos contextos. E o outro princípio é assim como não existem sujeitos sem direito de cidadania. Né? Portanto, as nossas ações elas são para além da remissão de sintomas. Para além da garantia da saúde no sentido mais estrito. A gente busca construir uma prática terapêutica que também invista no enriquecimento da vida. Nós temos hoje âncoras nas nossas vidas, né, no atual momento que a gente vive, que vai desde o estudo, o trabalho, o valor que o trabalho possa ter enquanto identidade para nós, o lazer, a sociabilidade. Então, é fundamental que a gente possa investir nisso para que a pessoa possa realmente poder ter uma qualidade de vida outra e um sentido outro na vida dela. Então, as nossas ações também são no enriquecimento da vida, também são na possibilidade das pessoas poderem expressar os seus pensamentos, os seus desejos, os seus senões. Né? E também fortemente na desconstrução do estigma. Hoje, sem dúvida, algo bastante nocivo em relação aos nossos usuários, sejam os ditos loucos, sejam as pessoas que fazem uso de drogas, é o estigma, a exclusão e a segregação que elas vivem. Né? E isso, com certeza, é bastante, a gente chamaria iatrogênico, isso promove muita doença e isso promove muita exclusão social. E os nossos usuários estão muito submetidos a isso, então nós temos que criar práticas terapêuticas que questionem essa cultura de exclusão e que possam fazer um outro diálogo em relação à drogadição e ao uso de drogas.
São Bernardo, assim, nas nossas, eu vou falar um pouquinho dos nossos serviços, mas os nossos serviços têm alguns arranjos, alguns princípios e dispositivos que são fundamentais. O nosso cuidado, que diferencia o cuidado do asilo, no asilo, seja o asilo comunidade terapêutica, seja o asilo hospital psiquiátrico, de um cuidado na rede substitutiva. Um deles é que o nosso cuidado não é pontual. Ele não é só no momento que a pessoa está fazendo algum efeito colateral de uma abstinência abrupta ou ela está intoxicada pelo uso de drogas. Um cuidado pontual que atire naquele momento daquela situação e depois a abandona. Assim como para nós não é suficiente atender bem a pessoa que está conosco naquele momento. Nós temos que, de alguma forma, ter um vínculo de continuidade com essa pessoa. Inclusive, se ela não vem, isso é um problema nosso. Né? Se ela vem e está com um problema na vida dela, na relação com os familiares, isso é um problema nosso. A gente tem que ajudá-la a mediar essa relação. Se ela não vem e está no risco de perder o trabalho, isso é um problema nosso. Se ela não vem e ela se matriculou num curso onde, de alguma forma, o professor está com dificuldade de lidar com ela por ela ser diferente, isso é um problema nosso. Então, é importante a gente ter claro que o nosso cuidado nem é só pontual, momentâneo, na hora que a pessoa está na nossa frente, a nossa responsabilidade é com ela, porque ela mora num território onde um dos nossos serviços, com certeza, estará sendo referência para aquele território. E, acima de tudo, o nosso trabalho não é só institucional para dentro das nossas instituições. A gente tem que poder seguir o usuário no seu território de vida e relações. Então, a gente não atende só dentro dos CAPs ou dentro das nossas repúblicas. Eu vou contar um pouquinho como é que funciona. A gente atende também no trabalho, no estudo, às vezes na biqueira, às vezes na casa, na família, na vizinhança. Os nossos cuidados também, eles não são, esse é o nosso grande desafio, individuais, centrado no profissional médico. Eles são um cuidado em equipe, um cuidado em rede, muitas vezes intersetorial, que envolve o desenvolvimento social, que às vezes envolve parceria com a segurança pública, às vezes envolve parceria com a educação, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E ele também pode incluir como um recurso terapêutico o próprio outro usuário, o outro companheiro, que também se trata no CAPES, aquele vizinho, aquele primo afastado, a mãe que mora junto. Todos esses recursos podem muito bem ser considerados recursos terapêuticos, porque o nosso ato terapêutico é um ato coletivo. Embora a gente tenha ofertas terapêuticas organizadas nas nossas instituições, a gente não entende que essas ofertas terapêuticas elas são para todos. Porque as instituições, quando se organizam a partir das próprias ofertas, elas atendem muitas vezes só as potências da própria instituição e as necessidades da própria instituição. E aí, quando de alguma forma o usuário não pactua, e aí ele, tradicionalmente a gente diria, ele não adere ao tratamento, a gente coloca nesse usuário o problema. O que a gente tem dito é que o nosso cuidado tem que ser singular. A gente tem ofertas, sim, estabelecidas, mas a gente também tem que criar e construir ofertas a partir do João, da Maria, do José, daquelas pessoas concretas. A partir daí, a gente constrói projetos terapêuticos singulares para aquela pessoa, que utiliza muitas vezes ofertas que a gente já tem, mas que para ele pode ter um sentido outro. Então, a gente pode ter, sei lá, um grupo de culinária no CAPES, vamos pensar assim, que um determinado usuária está utilizando porque ela precisa gerar renda. Então, ela vai naquele grupo porque ela precisa gerar renda, porque isso pode dar um salto, uma possibilidade, um poder na vida dela de maior autonomia. Tem uma outra usuária que pode estar usando porque saiu do hospital psiquiátrico, está indo para uma nossa residência terapêutica e há anos ela, de alguma forma, foi impedida de cozinhar. Então, é um momento que ela pode vivenciar de novo essa sua potência, resgatar essa potência. Pode ser uma outra usuária que já foi dona de, ou já trabalhou com culinária na vida e que hoje está impedida disso pelas perdas que ela foi acumulando. Então, também é um momento que ela pode exercitar de novo este saber que está perdido até para ganhar força e segurança em relação a isso. Pode ter uma outra mulher que está indo naquele grupo porque está necessitando de rede social, ela tem uma vida bastante isolada, inclusive por vivências de internações psiquiátricas, seja em comunidade, seja no hospital psiquiátrico, e ela vai naquele grupo, inclusive, para poder fazer amigos. Então, ela pode ter uma mesma oferta terapêutica, dependendo da necessidade dela, ela entra e pactua de uma forma este cuidado.
O nosso cuidado também, ele não é prescrito, né? Tradicionalmente, a gente prescrevia, né, para os pacientes, os ditos pacientes, o que era melhor para eles. Hoje, o nosso grande desafio é construir conjuntamente, a partir da necessidade que a gente percebe e discute com o usuário, qual é o pacto que a gente vai seguir, qual é o plano de cuidado, qual é o projeto terapêutico. E isso precisa, sem dúvida, que a gente avance muito nas nossas ofertas para poder fazer um sentido para aquela pessoa, né? Porque a hora que a gente busca não utilizar a força, né, seja através da prescrição, seja através da internação forçada, a gente precisa, sem dúvida, ser bastante qualificado para convencer o outro de que a gente pode ajudá-lo e pode caminhar junto com ele. E, portanto, a gente não trabalha com abstinência forçada. A gente trabalha, sim, com abstinência, né, para as pessoas que, de alguma forma, querem abstinência, estão com essa disponibilidade, ou quando tem uma situação de risco de vida. Risco de vida é uma situação momentânea ali em ato. Risco de vida não dura mais que horas ou pouquíssimos dias, né? Então, a gente trabalha com a redução de danos. A redução de danos, ela possibilita que a gente possa incluir o usuário realmente, caminhar a partir das possibilidades dele. Então, a gente pode entender qual que é o resultado, né? A imprensa sempre vai lá em São Bernardo, que agora a imprensa está lá direto. Qual que é o resultado? As pessoas pararam de usar drogas? Existem algumas pessoas que, naquele momento, não estão usando drogas. Existem algumas pessoas que usavam cracks todo dia, que estão usando crack 2 vezes por semana. Existem algumas pessoas que usavam crack e agora usam a maconha, que tem um outro impacto na vida delas, né? Existem pessoas que, embora ainda estejam usando a droga, elas voltaram para a casa da família, né? E existem pessoas em situação de rua que, neste momento, ainda não reconhecem que o crack pode ser um problema na vida delas, mas que já aceitam fazer os exames clínicos que a gente colhe na rua, já aceitam, de alguma forma, o vínculo com o terapeuta, né? Já aceitam que precisam voltar a olhar para o seu corpo de um jeito de cuidado em relação a ele. Então, a gente trabalha nesse sentido de reduzir danos, de garantir a vida e, acima de tudo, de construir um processo com o usuário onde ele realmente esteja caminhando. Porque não basta a gente forçá-lo a alguma coisa e, quando a gente deixá-lo de novo na vida, a vida continuar não fazendo sentido para ele. Nós temos hoje em São Bernardo um CAPS, é um centro de atenção psicossocial. Ele é um serviço para álcool e drogas. A gente tem uma rede maior, mas eu vou me ater aqui, até porque tem uma questão do adiantado da hora, a rede de álcool e drogas, que eu acho que é o que está posto. A gente tem um CAPS, álcool e drogas, para adulto, de funcionamento 24 horas. Então, e tem um CAPS de álcool e drogas para infância e juventude, né? Pelo tamanho de São Bernardo, nós vamos crescer na nossa rede e ter mais CAPS. Estes serviços, ele tem um acesso direto. Então, não é um serviço que trabalha com agendamento. Até pode ser, se é um usuário que já está sendo cuidado, já está sendo acompanhado. Então, a gente fala, olha, vem aqui tal dia, tal hora. E aí, ele fala, não, eu quero também vir aqui tal dia. Quer dizer, tem um combinado. Mas, se ele precisar fora do combinado, a porta está sempre aberta. E se é um primeiro atendimento, ele não precisa aguardar, não temos fila. A equipe se organiza para diariamente ter uma pessoa da equipe que está lá para acolher quem chega. Pode ser quem chega a família, pode quem ser o seu usuário. Se for uma situação de urgência, nós nos locomovemos com a família até a casa da pessoa ou até a rua onde ele possa estar. Então, é um funcionamento 24 horas, 7 dias na semana, de garantia de acolhimento diário. Existem ofertas internas ao serviço, mas também, como eu coloquei, existem possibilidades de saída com o usuário e de mediação da relação dele no circuito de vida dele, onde ele vive, com as relações que ele tem, né? Além dos CAPs, existem algumas pessoas que podem ficar 24 horas, né? Nós não é um sistema, é o que a gente chama de hospitalidade, esse conceito, que ele é muito diferente de um conceito de internação. Porque pode ter momentos que a pessoa fique lá numa noite e no dia seguinte ele já fique na casa dele. Pode ter situações onde está difícil, ele está na casa dele sozinho e a gente consegue, junto com ele, pactuar que o irmão fique com ele naquele momento na casa dele. Então, o irmão está com ele, mas, sei lá, 2 dias da semana o irmão faz um curso em outra cidade. Estou falando de um caso concreto, por exemplo, que eu me lembrei agora. Faz um curso em outra cidade e não pode dormir com ele lá, e naquele momento ele se sente frágil, para estar sozinho. Tá bom, então aquelas 2 vezes por semana ele dorme no CAPS. Os outros dias ele está na casa dele. Então, como não é um critério
tão somente médico, é um critério onde as referências terapêuticas, porque todo usuário, ele tem uma equipe que cuida, mas tem alguém da equipe que é aquela pessoa que está mais próxima dele, que está mais próxima da vida dele, que faz a mediação dele com a equipe. Então, ele pode, inclusive, combinar com essa pessoa que aquelas noites ele está lá. Então, possibilita que a gente realmente não reforce essa ideia de que o tratamento tem que ser feito fora da vida, mas que em alguns momentos você pode necessitar estar de alguma forma num outro lugar, mas que isso tem que ser visto a cada dia, né? Porque tem que ter um significado para aquela pessoa. Então, não é uma internação de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, definida a priori. Nós não dizemos, é importante que ele esteja aqui pelo menos 6 meses. A gente vai a cada caso, a cada dia, reavaliando a necessidade ou não de estar lá. E pode estar todos os dias durante o dia, pode estar dia e noite, pode vir só para os grupos e as discussões terapêuticas que ele participa, pode vir para encontrar o terapeuta dele que vai sair com ele para esse ou tal lugar. Funciona nesse sentido. A gente tem também o que a gente chama de república terapêutica, que está provista como unidade de acolhimento transitório na política nacional. Não posso esquecer de dizer aqui que o Estado não financia nossa política, né? Ela tem um financiamento nacional e um financiamento municipal. E nós temos uma república terapêutica para adulto, uma república terapêutica para infância e adolescência. Esse nome, aliás, foi dado pelos garotos, né? Eles chamaram de república, a gente achou um ótimo nome e tem utilizado. Essa república é para quem tem a demanda do habitar. Porque você pode estar numa situação de rua, mas naquele momento... Quanto tempo? 5 minutos. Se você pode estar numa situação de rua, mas naquele momento você não tem uma demanda de sair da rua, né? E a gente entende que, num limite, é um direito das pessoas também estarem na rua. Claro que muitas dessas pessoas, às vezes, estão na rua porque também não tem quem aposte nelas e possa, com ela, construir um outro futuro. Para essas pessoas, a gente tem um consultório na rua que está na situação de rua, que vai até ela e que busca investir num vínculo e num cuidado possível com ela, inclusive para construir um outro destino possível. Agora, essa pessoa, por exemplo, pode, então, começar a ter uma demanda de habitar, né, de voltar a viver numa casa, viver e ter poder de definir as coisas numa casa, porque é muito diferente a gente viver numa instituição e a gente viver numa casa, onde a gente define quem entra, quem sai, se a gente põe o pé na cadeira ou não põe o pé na cadeira, se a gente come em família, a gente come sozinho, enfim. Esses poderes que a gente utiliza no nosso dia a dia nem percebe, mas o que fazem com que a gente seja cada um de nós, né? Então pode ser que essa pessoa tenha uma demanda do habitar, mas que naquele momento ela durma no albergue da cidade, ela sai da rua, ela vai para o albergue da cidade e ela tem um cuidado da nossa rede. Tem algumas pessoas que não dão conta só com o albergue, com o cuidado da nossa rede, de construir realmente, satisfazer essa necessidade de habitar. Essas pessoas a gente oferece à República, né? Porque a República, inclusive, ela exercita o convívio numa casa, o convívio naquela coletividade, as responsabilidades pela manutenção da casa. A nossa República, as pessoas definem quem é que vai cozinhar, quem é que vai limpar, definem, inclusive, em assembleia, até que horário a casa vai ficar aberta para chegar, né? Se precisar chegar depois, é importante que pactue telefone, né? Na República, a saída e a entrada é aberta, claro, como numa casa. E, se as pessoas fazem uso, a gente tem esse combinado. Se, por acaso, a pessoa saiu em um dado momento e ela acabou utilizando, né, alguma substância, aí ela não dorme na República, aí ela vai para a UPA, né, até porque a gente entende que tem uma questão clínica para lidar com a intoxicação. Então, ela vai para a UPA, nosso pronto atendimento, e aí depois ela volta para casa, ou até ela vai para o CAPS, dorme lá, se for do dia, de alguma forma tem um cuidado no momento de intoxicação, e aí volta para a República. Não é um processo burocrático, mas é um combinado com os usuários que, em situação de intoxicação, se isso acontecer, eles têm também um outro recurso, né? Além do dia a dia. Então, a gente tem as repúblicas nesse sentido. Temos nosso núcleo de geração de trabalho em renda. Hoje a gente tem 8 projetos de geração de renda. 3 deles estão sendo incubados por cooperativas, seja junto à Economia Solidária, seja junto à Faculdade Metodista, que também tem uma incubadora. Tem um dos projetos é um grupo de palhaços. Eles estiveram aqui no Espaço Palapatões por 2 meses, há um mês atrás. Enfim, são vários projetos de geração de renda. A gente agora está até ampliando
A ideia é, eles construíram também uma associação, porque acho que a gente também investe no protagonismo do usuário, então tem uma associação de usuários e familiares. Essa associação é mista, seja usuários dos transtornos mentais graves, seja pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas. Essa associação agora vai poder emitir nota fiscal, então, como São Bernardo trabalha com uma fundação, não é só contrato público, né, público no sentido estrito, mas também através de fundação, a ideia é que a gente possa contratar os usuários, seja para pequenos serviços de manutenção, seja para fornecer alimentação, os CAPs, seja os usuários têm feito, a gente tem a ecoterapia, e eles têm adorado, principalmente os adolescentes, a questão dos cavalos, e tem 2 adolescentes muito interessados no cuidado aos cavalos, então também para cuidadores de baia, essa é uma outra geração de renda que a gente vai montar. A gente tem um trabalho também em parceria, que é o Remando para a Vida, que eles remam, é um trabalho que eles remam na represa Billing, que 2 desses usuários também já estão bastante bonitinhos, os garotos, assim. Então a ideia é que possa ser uma frente de geração de renda turística, que eles possam levar para passear, né, na represa Billing, também turismos, então isso se tornará também uma outra geração de renda. Enfim, é poder perceber, a partir da potência da cidade e da potência dos seus usuários, possibilidade de investimento, de gerar oportunidades de lazer, de vivências, de oportunidades que essas pessoas não tiveram nas suas vidas, e mesmo de geração de renda para ampliar suas possibilidades do viver. Então, eu já sei que está acabando, eu vou dar uma super encurtada, mas, e a gente tem parceria com o SAMU, enfim, acho que ela é uma rede que conta hoje com todos os dispositivos que está previsto na política nacional, né? E acho que para a gente é fundamental ter claro que existe, embora a mídia diga que não, existe uma política nacional, existe uma política que alguns municípios têm implantado, não é um poço sem fundo, que as coisas não podem acontecer. Existem experiências exitosas que precisam ser conhecidas e que precisam ser apontadas como horizonte. Não é real que não tem consenso em relação ao álcool e drogas. No mínimo, um consenso a Organização Mundial de Saúde tem, que é o consenso de que a internação obrigatória não serve para nada. Ao contrário, ela amplia cada vez mais o fosso entre as pessoas e a vida delas. Acho que um outro estigma, outro mito para a gente desconstruir é que toda pessoa que usa é um problema de saúde. Não é verdade, né? A gente usa o álcool no nosso dia a dia, né? E, por outro lado, para algumas pessoas isso se torna um problema de saúde, né? Para essas pessoas a gente tem que ter uma rede realmente que a acolha, que cuida dela. O impacto da droga também não é igual para todo mundo, né? Depende muito também da vida de quem é aquela pessoa e da vulnerabilidade da vida que ela tem. Então, a gente não pode entender as pessoas na dita cracolândia como efeito puramente do crack. Já existe uma vulnerabilidade na vida delas que o crack, inclusive, ajudou a dar visibilidade. A gente não pode entender o usuário como inválido e como alguém que não tem escolha. Pode ser que no momento do uso, ali no cachimbo, no cantinho, quando ele se esconde, inclusive, muitas vezes ele se esconde para se proteger, porque ele está numa situação de ilegalidade, porque a gente sabe que as pessoas em situação de rua, inclusive, são pessoas que correm riscos hoje no dia a dia da nossa sociedade, mas a gente entende que, inclusive, naquele momento que ele está em uso, então tem uma pedra, tem outra pedra ali, talvez realmente ele esteja provisoriamente... A gente pode dizer com muito pouco limiar de escolha, mas passando o efeito, ele tem escolha sim. Talvez ele escolha usar novamente, justamente porque não tem outra perspectiva de vida. Assim como nós, muitas vezes diabéticos, utilizamos o doce, embora sabemos que estamos arriscando a nossa vida nisso. Mas não é por isso que nós saímos internando por aí todo mundo que tem diabetes, ou que é hipertenso e come as suas feijoadas e comidas salgadas, enfim. Então, acho que isso é um outro mito que a gente tem que perceber, que as pessoas têm escolha, e a partir da escolha, a escolha é o grande instrumento terapêutico dela. Nós temos que trabalhar possibilitando que ela tenha escolha várias vezes ao dia, e não ao contrário. E que também restrição de liberdade é sinônimo de cuidado. Não é sinônimo de cuidado. E que internação é uma novidade terapêutica. Internação não é novidade terapêutica. Há 200 anos as pessoas são internadas no nosso país, né? Então, a internação, na verdade, ela é uma produtora de doença. Muito obrigada.